Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional na enfermagem. Essa competência, né, que muitas vezes não aparece em uma técnica ou em um procedimento, mas que faz muita diferença na qualidade da assistência. A inteligência emocional, gente. Quando pensamos na formação do técnico de enfermagem, geralmente lembramos de administração de medicamentos, sinais vitais, curativo, higiene, primeiros socorros e diversos outros procedimentos. Mas vocês vão trabalhar com pessoas, pessoas com dor, com medo, ansiedade, irritação, sofrimento e preocupação. Além disso, vão trabalhar com colegas diferentes, enfermeiros, médicos, familiares e outros profissionais. Por isso, saber cuidar também envolve saber reconhecer emoções e escolher a maneira como a gente vai reagir a elas. A proposta dessa aula é justamente compreender como que inteligência emocional pode contribuir para um cuidado mais seguro, mais profissional, mais humanizado. A enfermagem, ela exige conhecimento técnico, mas também exige equilíbrio emocional. Imaginem um plantão tranquilo. É relativamente fácil manter a calma. Agora imaginem um outro cenário, vários pacientes chamando ao mesmo tempo, um familiar reclamando, um colega pedindo ajuda, uma medicação para administrar e uma intercorrência acontecendo. É nesses momentos que nossa capacidade emocional ela é testada. E isso, gente, não significa que o profissional não possa sentir ansiedade, irritação ou medo. Ele pode. A diferença está em perceber essas emoções e não permitir que elas determinem uma resposta inadequada. A gente também precisa reconhecer as emoções do paciente. Às vezes, aquilo que parece ser um paciente difícil é uma pessoa que está com medo, com dor ou com uma sensação de perda de controle. Então, inteligência emocional, ela ajuda tanto na relação conosco mesmo, quanto na relação com o outro. Durante essa aula, nós vamos trabalhar alguns objetivos. Primeiro, entender o que realmente significa inteligência emocional. Depois, aprender a identificar emoções e gatilhos pessoais. Também vamos diferenciar três coisas que costumam ser confundidas: emoção, pensamento e comportamento. Vamos falar sobre empatia, autocontrole, comunicação e gestão de conflitos. E existe um ponto especialmente importante para a enfermagem. Nós vamos relacionar inteligência emocional à segurança do paciente, porque emoções desorganizadas, elas podem interferir em concentração, comunicação e tomada de decisão. Então, a gente não está falando apenas de relacionamento interpessoal. A gente também vai estar falando de competência profissional. Inteligência, gente, emocional é a capacidade da gente reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções. E perceber também as emoções das outras pessoas. Eu quero destacar uma coisa: inteligência emocional não significa não sentir, não significa transformar-se em uma pessoa fria. O profissional, ele vai continuar sentindo raiva, medo, tristeza, ansiedade, frustração. A diferença vai estar no que ele faz depois de perceber aquilo que ele está sentindo. Por exemplo, eu estou com raiva. Isso é uma emoção. Agora eu posso escolher gritar ou eu posso escolher conversar. Então, a inteligência emocional, ela não controla necessariamente aquilo que aparece dentro de nós. Ela vai melhorar a nossa capacidade de escolher a nossa resposta. Vamos colocar isso em uma situação prática. Imagina um paciente irritado, né, devido ali à demora. Ele vai falar: "Eu estou esperando há horas, ninguém faz nada aqui". Uma resposta impulsiva poderia ser: "O senhor não é o único paciente, tem que esperar". Talvez o profissional ele esteja cansado e realmente existem muitos pacientes.
Mas essa resposta provavelmente vai aumentar o conflito. Agora a gente pode responder: entendo que essa espera está incomodando o senhor, eu vou verificar o que aconteceu e ver qual informação eu consigo trazer. Percebam que eu prometi, ou desculpem, percebam que eu não prometi resolver imediatamente. Também não disse que o paciente estava certo em tudo. Eu reconheci a insatisfação, eu mantive o controle e procurei uma solução. Isso, gente, é uma resposta emocionalmente mais tranquila. No ambiente de trabalho, nós vivenciamos diversas emoções. O medo, por exemplo, não é sempre negativo. Imagine um aluno fazendo o seu primeiro procedimento. Um pouco de medo pode fazer com que ele confira tudo cuidadosamente, mas quando excessivo, ele pode provocar um bloqueio, tremor, dificuldade de concentração. A raiva, gente, ela pode aparecer diante de uma situação que a gente considera injusta. E é importante entender, sentir raiva é humano. O problema é como a gente vai agir diante dela. A tristeza, ela também pode aparecer. Na enfermagem, nós vamos acompanhar sofrimento, perda, piora clínica e morte. Além disso, nós podemos vivenciar ansiedade, culpa, frustração e sensação de impotência. Não precisamos negar essas emoções. Nós precisamos reconhecê-las e aprender como administrá-las. Quando a gente fala, né, emoção não é comportamento. Esse conceito, ele precisa ficar bem claro para vocês. Eu posso sentir raiva sem ser agressivo. Eu posso sentir medo e ainda realizar uma atividade com segurança. Eu posso sentir ansiedade e decidir parar, respirar e pedir orientação. A emoção, ela aparece. O comportamento já é aquilo que nós fazemos. Então, eu estou com raiva. É diferente de eu vou gritar. Eu estou nervoso. É diferente de eu vou fazer o procedimento correndo. Isso, gente, aumenta a nossa responsabilidade sobre nossas ações. Talvez eu não consiga escolher imediatamente aquilo que sinto, mas eu posso desenvolver capacidade para escolher melhor aquilo que faço com o meu sentimento. Esse slide, ele mostra a nossa interpretação, como ela interfere nas emoções. Imaginem que o professor diga: "Eu quero conversar com você depois da aula". O aluno A, ele vai pensar: "Eu devo ter feito alguma coisa errada". Qual a emoção que vai aparecer? A ansiedade. E provavelmente ele vai ficar nervoso, vai ficar na defensiva. Já o aluno B, ele vai pensar: "Talvez seja alguma orientação sobre o meu estágio". A emoção pode ser curiosidade, e ele vai aguardar aquilo tranquilamente. Então, qual foi a situação? Foi exatamente a mesma. O que mudou? A forma como a qual ela foi interpretada. Por isso, gente, antes de reagir, uma pergunta muito útil é: o que eu sei que realmente aconteceu? E o que eu estou imaginando sobre o que aconteceu? Muitos conflitos, eles começam justamente porque tratamos uma interpretação como se ela fosse um fato. Aqui, eu coloquei para vocês 5 habilidades importantes. Primeiro, gente, o autoconhecimento. A gente precisa reconhecer as nossas próprias emoções, os nossos padrões de reação. Segundo, a autorregulação ou o autocontrole. Não é agir imediatamente por impulso. A gente precisa parar ali e pensar. O terceiro, a motivação. A gente precisa conseguir manter objetivos e continuar aprendendo, mesmo diante das dificuldades. O quarto é a empatia. É tentar compreender sentimentos e perspectivas de outras pessoas. E o quinto é a habilidade social. É comunicar, cooperar, resolver conflito e construir relações profissionais adequadas. Percebam como todos esses elementos, eles aparecem na enfermagem. Um bom profissional, ele precisa de conhecimento técnico, mas ele também precisa saber trabalhar com pessoas.
Autoconhecimento significa aprender a observar a si mesmo. Perguntem: como que eu fico quando eu estou sob pressão? Algumas pessoas falam mais, outras ficam em silêncio, algumas choram, outras ficam irritadas, algumas tornam-se defensivas. Também, gente, precisamos conhecer nossos gatilhos. Um gatilho é uma situação que provoca uma resposta emocional significativa. Pode ser receber uma crítica, ser corrigido na frente dos colegas, um paciente falar de uma maneira mais agressiva, quando a gente se sente injustiçado, quando recebe uma cobrança. Conhecer os nossos gatilhos não serve apenas para a gente fugir deles, serve para a gente reconhecer. Quando isso acontece, gente, eu tenho a tendência a reagir dessa forma, né? Eu preciso ter cuidado. Então, essa consciência, ela vai aumentar a possibilidade da gente escolher uma resposta melhor. Uma estratégia simples é a técnica de pausa, tá? A técnica de pausa, ela é uma estratégia simples. Em situações emocionalmente intensas, normalmente existe uma sequência rápida. Algo acontece, temos o sentimento e reagimos. O objetivo, gente, é colocar uma pequena pausa antes da reação. A sequência seria: pare, respire, identifique e escolha. Parece simples, né? Mas pensem em quantos conflitos poderiam ser evitados se antes de responder algo no impulso, a gente esperasse alguns segundos. Essa técnica, ela também ajuda em momentos de pressão profissional. Não significa ficar parado diante de uma emergência. A gente está falando de evitar uma resposta emocional precipitada, quando existe ali possibilidade de organizar a nossa própria reação. O primeiro passo, gente, que é o pare, se alguém disser algo que provoque irritação, não existe obrigação de responder no mesmo segundo. Às vezes, uma resposta feita em 5 segundos cria um problema que vai levar dias para ser resolvido. Imagina um colega fazendo uma crítica de maneira que você considera injusta. A reação imediata pode ser: você também faz tudo errado. Mas, se eu percebo que estou emocionalmente alterado, eu posso evitar aquela resposta. Parar é criar alguns segundos entre aquilo que aconteceu e aquilo que eu vou fazer. Respire. Não, a gente não está ali dizendo que uma respiração vai resolver todos os problemas, mas respirar lentamente durante alguns momentos pode ajudar a interromper aquela sensação de reação imediata. Pode também, gente, funcionar como um sinal para nós mesmos. Eu preciso me reorganizar antes de responder. Isso, gente, é especialmente útil em conversas difíceis. Às vezes, não conseguimos mudar o comportamento da outra pessoa, mas a gente consegue tentar regular o nosso próprio comportamento. Terceiro passo: identifique. O que eu estou sentindo? Parece uma pergunta simples, né? Mas nem sempre a gente consegue responder. Estamos com raiva? Frustrados, com vergonha, com medo de errar? Sentindo-nos desrespeitados? Também precisamos perguntar, né, gente, por que isso me afetou dessa maneira? Quando eu identifico a emoção, eu deixo de ser apenas levado por ela. Eu começo a compreender aquilo que está acontecendo comigo. A escolha. Depois da gente reconhecer a emoção, vem uma pergunta muito importante: qual é a forma mais profissional de responder agora? Percebam, gente, que a pergunta não é o que eu estou com vontade de falar, e sim qual a resposta que vai produzir um melhor resultado. Às vezes, a melhor resposta é conversar, às vezes é pedir ajuda, é aguardar alguns minutos, é colocar limite. Inteligência emocional não significa ser passivo, significa escolher conscientemente a resposta mais adequada.
Empatia, né. Quando a gente pensa em empatia, gente, empatia é a capacidade de tentar compreender aquilo que a outra pessoa está vivendo. A gente fala muito nessa palavra empatia, mas a gente acaba executando pouco. Na enfermagem, empatia é fundamental. Imaginem um paciente que se recusa a receber determinado cuidado. A gente pode pensar, ele é difícil? Ou a gente pode perguntar, por que que ele está recusando? Será que ele está com medo da dor? Será que ele passou por alguma experiência ruim anteriormente? Talvez ele também não tenha compreendido, o procedimento. E quando a gente descobre a preocupação real, gente, a gente consegue oferecer uma abordagem muito melhor. Empatia não significa fazer tudo o que o paciente deseja, né. Empatia significa tentar compreender antes de julgar. Agora, pessoal, precisamos colocar um limite muito importante na empatia. O profissional, ele precisa compreender o sofrimento do paciente, mas ele não precisa absorver completamente esse sofrimento. Imagina levar para casa emocionalmente todas as histórias vividas durante cada plantão. Isso, gente, é se tornar muito pesado. A postura, ela pode ser: eu reconheço a sua dor, eu estou aqui e eu vou cuidar de você. Isso é diferente de: eu preciso sentir a mesma dor que você. Empatia, gente, ela precisa caminhar junto com o limite profissional. A gente pode ser sensível, mas sem, ser consumido por cada situação. A comunicação, gente, ela é uma das principais áreas que a inteligência emocional, ela aparece. Muitos conflitos, eles não acontecem necessariamente porque a informação estava errada. Eles acontecem pela maneira como ela foi transmitida. O tom de voz, a palavra, as palavras, né, utilizadas, a expressão facial, o momento da conversa faz muita diferença. Uma mesma informação, ela pode ser dita de forma respeitosa ou de forma agressiva. No ambiente de saúde, comunicação ruim pode gerar não apenas conflito, mas também falhas assistenciais. Por isso, gente, a comunicação ela precisa ser clara, respeitosa e extremamente profissional. Nós podemos pensar em três padrões de comunicação. Primeiro, a comunicação passiva. A pessoa, ela evita se posicionar e aceita tudo, mesmo estando incomodada. Isso, gente, parece evitar conflito no início, mas pode gerar ressentimento. E depois, a gente tem, além da comunicação passiva, a comunicação agressiva. Aqui, a pessoa, ela impõe a sua posição através de gritos, de ironia, de humilhação, de ameaça, né. E nós temos também a comunicação assertiva. Ser assertivo, gente, significa dizer aquilo que precisa ser dito de maneira clara e respeitosa. A pessoa, ela consegue estabelecer limites sem agredir. Na vida profissional, essa é a comunicação que a gente quer que seja desenvolvida. Vamos comparar duas maneiras de abordar o mesmo problema. Primeiro, você é irresponsável toda vez tenho que resolver seus problemas. O que que vocês acham, né, que a outra pessoa fará? Provavelmente ela vai se defender, né, porque a pessoa já está ali, já chegou acusando. Agora vamos comparar. Eu tenho percebido que algumas atividades que estavam sobre a sua responsabilidade, elas estão sendo transferidas para mim. A gente precisa organizar melhor essa divisão, porque eu também estou com outras demandas. O problema, gente, continua ali apresentado, mas eu deixei de atacar e passei a identificar a situação. Eu falei sobre o comportamento e apresentei a necessidade. Eu narrei um fato, né? Quando você narra ali o fato que está acontecendo, a pessoa ela tende a explicar. Agora, quando você chega já agredindo verbalmente,
já chega que a gente fala ali, já chega na defensiva, a gente já chega na defensiva, né. E aí quando você vai e faz aquela comunicação agressiva, a tendência do outro é responder no mesmo nível. Então você não pode falar a sua opinião, você tem que falar o fato ocorrido. Quando você faz dessa forma, a pessoa você acaba desarmando o outro, né. Um outro exemplo, pessoal, palavras, elas influenciam na maneira como a conversa ela evolui. Então, em vez de você dizer, né: "Você está errado", a gente pode dizer: "Vamos revisar essa informação?". Em vez de dizer que você nunca presta atenção, a gente pode dizer que precisamos aumentar a nossa atenção nessa etapa, porque tem maior risco. Em vez de dizer: "Esse paciente é chato", a gente pode falar que esse paciente está apresentando muitas solicitações e que a gente precisa compreender o que está causando essa necessidade. Percebam que a gente está saindo do julgamento da pessoa e a gente está indo para uma situação que precisa ser compreendida. Então, eu deixo de falar o que eu acho, eu deixo de expor a minha opinião para falar ali o que realmente está acontecendo, para narrar um fato. A enfermagem, ela depende do trabalho em equipe. Vocês não vão poder escolher todas as pessoas com quem irão trabalhar. Haverá colegas com personalidade diferente de vocês, formas diferentes de organização e maneiras diferentes de se comunicar. Maturidade profissional, gente, ela não significa gostar de todo mundo. Ela significa conseguir trabalhar de uma maneira respeitosa, mesmo quando não existe afinidade pessoal. Você não precisa ser amigo de todos. Mas você precisa manter o respeito, a ética, a cooperação, a comunicação, o profissionalismo. Uma equipe, ela não precisa ser formada por melhores amigos. Ela precisa ser capaz de trabalhar com segurança. Isso, gente, é muito comum na enfermagem. "Ah, eu não quero trabalhar com aquela pessoa. Ah, eu não quero fazer estágio com aquela pessoa". Quando a gente está falando em inteligência emocional, a gente está falando em saber lidar com as pessoas. Como disse, não precisamos ser melhores amigos, mas a gente precisa sempre respeitar. A gente precisa ter a nossa ética. Os conflitos, gente, eles podem surgir por diversos motivos. Falha de comunicação, divisão de tarefas, sobrecarga, diferença de opinião, diferença de personalidade. Somos pessoas diferentes, com opiniões e personalidades diferentes. O problema não é simplesmente o conflito existir. A gente precisa aprender a administrá-lo. Então, antes de conversar, organize seus pensamentos, escolha o momento adequado e, sempre que possível, fale diretamente com a pessoa envolvida. Durante a conversa, foque nos fatos, mas também escute. Evite acusação, evite dar a sua opinião ali. Existe uma orientação muito importante, gente, que é evitar fofoca, né. Então, eu estou falando com alguém que pode resolver esse problema, ou apenas estou comentando sobre ele? Fofoca, ela costuma ampliar o conflito em vez de resolver. Receber uma crítica, gente, costuma mexer muito com as nossas emoções. A gente pode sentir vergonha, raiva, insegurança, mas a gente precisa diferenciar uma crítica ao nosso comportamento de um ataque à nossa identidade. Se alguém disser: "Este procedimento não foi realizado corretamente", isso não significa necessariamente que você é incompetente. Você pode perguntar: "Onde que eu preciso melhorar?". Agora vamos falar sobre erros. Na saúde, erro precisa ser tratado com muita responsabilidade. Esconder, mentir ou culpar outra pessoa pode transformar um erro em algo ainda mais grave. Então, a postura adequada, ela sempre vai envolver comunicar, avaliar a situação, seguir um protocolo e aprender com aquilo que aconteceu. O ambiente de saúde, ele frequentemente apresenta vários estímulos ao mesmo tempo. Vamos imaginar, você está preparando uma medicação, um acompanhante te chama, outro paciente precisa de ajuda, um colega faz uma pergunta, o telefone toca, alguém pede que você se apresse. A tendência, gente, é tentar responder a tudo imediatamente, mas isso aumenta muito o risco de distração.
Em atividades críticas, a gente precisa proteger a nossa concentração. E às vezes é necessário a gente dizer só 1 minuto, eu estou finalizando essa medicação. Prioridade, gente, deve ser sempre a segurança. A pressão, ela não pode ser utilizada como uma justificativa para precipitações, tá? Quando um paciente ele está irritado, o primeiro cuidado é não sentir emocionalmente ali na mesma intensidade, não entrar, né, emocionalmente nessa mesma intensidade do paciente. Se ele aumentar o tom, não precisamos aumentar também. Vamos evitar provocar, ironizar ou desafiar. A gente precisa manter o tom de voz controlado. Escute para identificar qual que é o problema. Explique aquilo que pode ser explicado. Estabeleça limites quando for necessário. E se houver risco de agressão, solicite apoio, tá, gente? Um outro ponto importante. A agressividade, ela pode estar relacionada a medo, a dor, a ansiedade. A gente não deve automaticamente interpretar tudo aquilo como algo pessoal, mas a gente precisa compreender a causa, né? E isso não significa, gente, aceitar agressões, tá? Os familiares, eles também estão vivenciando aquele processo. Um familiar, ele pode estar com medo de perder alguém, ele pode estar cansado, culpado, ele pode não compreender aquilo que está acontecendo. E por isso, a ansiedade, ela pode aparecer através de perguntas repetitivas, de irritação. A gente precisa manter, né, a clareza e o respeito. Se a gente não saber, determinada informação, a gente não precisa inventar. A gente pode simplesmente dizer: "Essa informação precisa ser fornecida pelo profissional responsável. Vou verificar com quem o senhor poderá conversar". Isso é muito melhor do que você fornecer uma resposta insegura, apenas para encerrar a conversa. A enfermagem, ela acompanha momentos de extrema vulnerabilidade. Nós acompanhamos nascimento, recuperação, sofrimento, terminalidade e acompanhamos a morte. E o profissional, gente, também é humano. Ele também sente tristeza diante da morte de um paciente, ele pode se emocionar. E isso não significa falta de profissionalismo. A gente também não precisa desenvolver frieza como mecanismo obrigatório para a gente trabalhar na saúde. A gente pode sim demonstrar sensibilidade mantendo a nossa capacidade de prestar uma assistência segura. O cuidado é não transformar o sofrimento do paciente em nosso próprio sofrimento, de maneira que isso impeça a nossa atuação. Mas a gente também não pode se tornar indiferentes. Quem cuida também precisa observar como está. É importante reconhecer sinais de sobrecarga, como irritabilidade frequente, dificuldade para dormir, exaustão, falta de apetite. Tem algumas estratégias que ajudam nisso, né? As pausas, a organização das prioridades, atividade física, descanso, conversar com pessoas de confiança. Autocuidado, gente, não significa simplesmente pensar positivo. É reconhecer necessidades e procurar estratégias concretas de proteção da própria saúde. Então, antes de responder, né, em um conflito, a gente pode utilizar 3 perguntas, gente. Primeiro, é verdade? Né, eu tenho certeza de que compreendi corretamente ou estou supondo? Segundo, é necessário? Eu preciso realmente falar isso? Eu preciso falar agora? E o terceiro, gente, é útil. Aquilo que vou falar vai contribuir para resolver o problema ou apenas aumentará o conflito? Às vezes, uma frase, ela é verdadeira, mas ela pode ser dita de uma maneira muito melhor, em um momento muito mais adequado. A gente precisa melhorar a qualidade da nossa comunicação. Aqui eu vou deixar uma atividade para vocês, mas depois eu vou colocar também no final da nossa aula. Pessoal, eu vou deixar também a discussão de um caso, tá? Essas 2 atividades eu vou deixar no final para vocês fazerem e depois entregarem.
Falando mais um pouquinho de inteligência emocional e segurança do paciente. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da nossa aula. Inteligência emocional também está relacionado com segurança do paciente. Imaginem um profissional extremamente irritado, ansioso ou sobrecarregado. A sua capacidade de se concentrar pode diminuir. E na assistência de enfermagem, distração pode produzir consequências importantes. Por isso, gente, antes de uma atividade crítica, né, para, se concentra, confere, execute com segurança. Quando você estiver muito alterado emocionalmente, reconheça isso e não transforme pressa e irritação em risco assistencial. Um excelente profissional de enfermagem não é apenas aquele que sabe realizar técnicas. Ele precisa reunir três dimensões: conhecimento, habilidade técnica e comportamento profissional. O conhecimento, gente, é saber por que uma atividade é realizada. A habilidade técnica é saber como realizá-la. Já o comportamento profissional, gente, é saber se comunicar, trabalhar em equipe, reconhecer limites e agir adequadamente. Uma pessoa, ela pode conhecer toda a técnica, mas se ela tratar a paciente com desrespeito, a gente não está falando de uma assistência completa. Da mesma maneira, ser simpático não substitui o conhecimento técnico. A gente precisa dos dois, lado a lado. Competência técnica tem que andar junto com competência comportamental. Se uma das duas falhar ou faltar, a gente vai ter problema. A inteligência emocional, ela não pode ser desenvolvida, de qualquer forma, né. Vamos começar identificando emoções e gatilhos. Vamos praticar a pausa, evitar responder imediatamente quando perceber que está muito alterado. Aprender a ouvir, lembre-se, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Evite responder imediatamente quando perceber que está muito alterado. Não personalize todos os conflitos, não é tudo sobre você. Desenvolva empatia, mas sem absorver o sofrimento do outro. Aprenda a receber críticas sem transformar automaticamente todo o feedback em uma agressão. Estabeleça limites e, depois de uma situação difícil, faça uma reflexão. O que aconteceu? Como eu reagi? A minha reação ajudou? O que eu poderia fazer de maneira diferente da próxima vez? É assim, gente, que aprendemos com nossas próprias experiências. Eu quero que vocês pensem: que tipo de profissional eu quero ser quando estiver trabalhando sob pressão? Porque é fácil imaginar o nosso comportamento quando tudo está tranquilo. Mas a verdadeira postura profissional, ela aparece quando a gente está cansado, quando a gente está sendo cobrado, recebendo uma crítica, diante de um paciente irritado, em uma situação em que não aconteceu o que a gente planejou. É nesses momentos que a gente precisa lembrar: eu estou sentindo alguma coisa, mas ainda não posso escolher como vou agir. Essa, gente, é uma das maiores aplicações da inteligência emocional no trabalho. A mensagem final, gente, dessa aula é a ideia de escolha. Nós não conseguimos controlar tudo. Não controlamos aquilo que todos os colegas vão dizer, que não controlamos todas as atitudes dos pacientes, não conseguimos evitar todos os conflitos, mas também nem sempre escolhemos a emoção que surge imediatamente, né. A gente pode desenvolver progressivamente a capacidade de escolher a nossa resposta. Por isso, inteligência emocional não significa nunca sentir raiva, nunca sentir medo ou ansiedade. Significa perceber: eu estou sentindo isso? E depois se perguntar: qual a melhor maneira de responder a essa situação? Na enfermagem, essa capacidade, ela contribui para uma assistência mais humana, mais segura. E antes da gente terminar, vamos lembrar dos principais pontos, né? Nós falamos sobre o autoconhecimento, sobre reconhecer gatilho, diferenciar emoção
e comportamento. Aprendemos a técnica de parar, respirar, identificar e escolher. Falamos sobre empatia, comunicação assertiva, trabalho em equipe, gestão de conflitos. Então, eu quero que vocês levem uma ideia para a prática de vocês. Conhecimento técnico é indispensável, mas o paciente, ele não recebe apenas aquilo que fazemos. Ele também percebe como fazemos. Ele percebe o nosso tom de voz, a nossa postura, a nossa pressa, o nosso respeito e a nossa disposição para ouvi-lo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se encontra na nossa próxima aula.